A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD e hoje com o tema Como enfrentar a solidão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 23. Vamos ler todo esse capítulo que diz assim. O título é O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora vamos abrir lá em Isaías capítulo 41, verso 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel, com a minha destra fiel. Bom, nós vamos usar como versículo o Salmo 23. É um capítulo bem conhecido e fala sobre, o salmista Davi fala aqui nesse momento, sobre a segurança, né, de estar em Cristo. E o que é a solidão? A solidão não tem a ver com pessoas, né, porque existem momentos, situações que passamos, que independente de quem esteja conosco, nos sentimos só. Né? E a solidão nada mais do que se sentir só. Né? E a primeira coisa que a gente precisa aprender é admitir que existe a solidão, sim. Existe a solidão entre nós que estamos falando de Cristo, cremos em Cristo, né? E a dor da solidão existe para nós também. Né? E eu queria que a gente entendesse, à luz da palavra, temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram momentos e se sentiram só, né? E um dos exemplos que eu gosto muito é Elias, né? Quando foge para a caverna, foi um momento que ele se sentiu só. E ele fala assim, agora fiquei somente eu, e agora? Né? Temos também Jeremias, Neemias, quem mais? Moisés também. Todos eles passaram esse momento de solidão. E nós, como igreja, precisamos entender que a solidão ela existe e que todos nós estamos sujeitos a ela em algum momento das nossas vidas. Tá, mas a gente precisa identificar quais são, né, as causas, o que alimenta a solidão, para a gente poder saber lidar com essa questão. E eu queria falar a primeira coisa, sobre causas sociais. O que a gente entende sobre causas sociais? A primeira coisa que eu entendo é o avanço da tecnologia. E eu queria abrir um parênteses aqui, que a tecnologia é muito boa, sempre nos auxiliou e nos ajuda. Assim, acho que hoje, sem ela, acho que nós não conseguiríamos trabalhar tanto, né? Alcançar tantas pessoas sem a tecnologia. Mas eu queria abrir um parênteses na seguinte questão. A tecnologia também nos deixou mais impessoais. Eu queria usar essa palavra, impessoais. Por quê? Eu deixei anotado aqui, mudou os nossos valores, né? E a participação social. São duas questões muito importantes, que é diferente daquilo que a gente aprende biblicamente. Porque a Bíblia, o Evangelho não é impessoal. O Evangelho ele é pessoal. Né? Tanto é que quando Cristo veio a esse mundo, que ele andou por essa terra e trouxe o verdadeiro Evangelho, ele foi pessoal, ele não foi impessoal. Ele lidou com os pecadores, com todos aqueles, de forma pessoal. Né? Ele não chegou para montar um templo, não, ele foi pelas estradas, por cada cidade, e foi levando o Evangelho, e aqueles que queriam escutar sentavam-se à sua volta, as multidões sentavam-se e ouviam ele falar.
pessoalmente, né? E eu gostaria muito de frisar essa parte sobre a tecnologia, que a gente se preocupa tanto hoje com essas questões que a gente cria uma bola entre a gente, né? Porque a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa ter mais sucesso, a gente precisa ter mais dinheiro. E tudo isso que a tecnologia nos proporcionou também nos cobra muito, né? E acaba nos trazendo o sentimento de solidão, porque nós ficamos impessoais, né? Somos como é que eu posso dizer a palavra? Autossuficiência, nós somos autossuficientes, não precisamos mais de ninguém, não precisamos de ajuda de ninguém. E isso é muito sério quando você para pensar nos problemas emocionais que a nossa geração está tendo, né? E a inversão de valores está muito evidente, né? Onde os meus seguidores são mais importantes do que a minha família. Os meus seguidores são mais importantes do que os meus valores. Isso é muito sério e a gente precisa estar atento, a igreja precisa estar atenta, né? E eu queria deixar bem frisado que a igreja, ela não é só espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E as nossas causas não são só espirituais. Nós precisamos lidar com as causas do corpo, da alma e do espírito, né? E a igreja precisa estar atento nisso. Outra coisa, causas no processo do desenvolvimento. O que significa isso? A gente vai com as questões, né, que a gente da autossuficiência, a gente acaba ficando com a perca de habilidade de falar com as pessoas, né? Acho que nunca se viu um tempo tão difícil de se falar com as pessoas, né? De poder falar, de poder dar sua opinião. Hoje a gente tem que ficar até um pé atrás de poder falar a sua opinião, porque hoje está tão difícil a relação, uma conversa, né, aberta, e as pessoas elas não estão abertas para uma conversa. Eu estava falando com a minha mãe hoje, e ela falando de certa situação, ela falou assim, nossa, mas fulana, está tão difícil, eu falo de Jesus, mas ela está tão difícil, ela não quer ouvir. Isso é o que nós temos vivido esses últimos tempos, as pessoas não querem ouvir. E não é só de religião, mas é em todas as questões, né? E outra coisa que eu queria falar, as causas psicológicas, porque todas essas causas que eu estou falando, elas acabam ficando interligadas, né? Porque quando eu falo de processo de desenvolvimento, que é a falta de habilidade, eu também falo de causas emocionais, né? Que é o que a gente vai falar agora. As causas psicológicas falam de baixa autoestima, sabe? Dificuldade em estabelecer laços. Eu costumo dizer que essa geração é a geração que não quer ter laços, não quer ter responsabilidade. Ela não quer ter... como é que eu posso dizer? É uma geração superficial nos relacionamentos. Eu costumo lembrar que eu sou cristã desde que eu me entendo por gente, de como era antes, né? A gente fica assim saudoso, lembrando de algumas questões, como era a igreja antes, e hoje é totalmente diferente, porque nós passamos de pessoal para uma igreja impessoal. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu queria muito que vocês refletissem sobre isso, porque as causas desse sentimento de solidão são todas interligadas. Quando eu falo sobre o meio que a gente está vivendo, as tecnologias, os avanços, as ideologias, os processos emocionais, tudo isso está interligado e acaba dificultando a nossa relação e nos colocando só. Porque você não consegue se relacionar com as pessoas, você se acha autossuficiente, o mundo exige muito porque você tem que ter sucesso, você tem que alcançar certos patamares que muitas vezes não é bem aquilo que realmente necessitamos. Causas circunstanciais. O que são as causas circunstanciais? Às vezes uma mudança de cidade que é tão difícil, né? Às vezes a gente muda, não conhece ninguém e você fica se sentindo sozinho. Às vezes passa por um divórcio,
ou a pessoa fica viúva. Então, tudo isso pode nos dar um sentimento de estarmos solitários, né? E a igreja tem que estar atenta a isso. Como eu disse, a igreja tem que estar atenta não só ao espiritual, mas às carências dos irmãos. Porque se eu não consigo estar sensível à carência do meu irmão que está comigo dentro da igreja, como é que eu vou estar sensível para quem está lá fora? Para o que ele está sentindo? Então, a gente tem que ser de verdade aqui dentro para ser de verdade lá fora. Então, eu tenho que ser crente, cristão aqui dentro para ser lá fora também. Causas espirituais. Causas espirituais, seguinte: sem Jesus não há como preencher o nosso vazio. Nós já nascemos com esse vazio e precisamos ser preenchidos. O nosso ser, ele necessita daquilo que é eterno, de quem nos criou, né? Nós temos esse vazio que precisa ser preenchido e nada nesse mundo pode preencher o lugar de Cristo. Nada. Nem pessoas, nem bens materiais, nem circunstâncias, ninguém pode preencher esse espaço. Só Jesus Cristo pode preencher. Pronto, nós entendemos o que a solidão ela existe, temos exemplos dentro da Bíblia de pessoas que passaram por esse sentimento e entendemos algumas causas, né? Agora, o que a gente precisa entender? Mudar o nosso pensamento como igreja. Porque nós somos uma igreja. E quando nós falamos em igreja, falamos de cuidado, de acolhimento. É isso que a igreja é. E eu continuo a frisar: corpo, alma e espírito. Nós temos que acolher não só mas todas essas questões do ser humano, porque Deus nos criou assim. E quando eu me importo com salvação, mas não me importo o que ele está sentindo, com os problemas emocionais, então eu não estou sendo igreja, não adianta. Eu só dar ênfase a uma coisa, porque só vai passar de uma religião. Quando os fariseus, a Bíblia fala sobre os fariseus, e os fariseus se importavam o quê? Com a autoimagem. Eles se importavam com a religião de parecer, né, de parecer ser muito crente, né, naquela época. Não vou nem dizer cristão, porque cristão eles não eram, mas eles se preocupavam nisso. Eles praticavam, mas o seu coração mesmo, ele estava longe. E a impessoalidade faz isso. Faz a gente ter atitudes generosas, atitudes de crentes, mas o nosso coração não tem nada de crente, né? E eu quero que você entenda sobre o que é ser pessoal e impessoal. O que a gente precisa? Eu vou pegar esses últimos 2 tópicos, que é desenvolver a autoestima e incentivar novos contatos sociais. Primeira coisa, desenvolver a autoestima. A gente tem que estar sensível ao outro irmão. Porque a gente não, muitas vezes, o seu irmão senta do seu lado, você fala com o seu irmão da paz do Senhor, mas você não sabe da luta que ele passa. E às vezes o irmão não está nem tão bem, às vezes é áspero com você, às vezes está com um olhar triste, mas a gente não tem a sutileza de chegar e perguntar, de poder orar por ele. Às vezes não precisa nem você ter uma conversa, mas de você lembrar: fulano, eu achei ela tão diferente, fulano foi tão ríspido, mas eu sei que tem algo diferente. Qual é a nossa primeira atitude? A gente já pensa: não, irmão, não quero nem falar com aquele irmão é chato, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, não sei o quê. Eu estou falando porque nós somos assim. Mas quem de nós lembra: eu vou orar por fulano não gostei da palavra dele, mas eu vou orar por fulano, porque tem alguma coisa acontecendo de errado. Você imagina uma máquina. Pensa uma máquina, vou dar uma coisa assim que a gente usa muito, eu particularmente, né? Vamos lá, um computador, uma máquina de lavar. Quando alguma coisa dá errado lá, que não está funcionando como é o do cotidiano, a gente fala: opa, tem alguma coisa errada, vamos ter que levar para consertar, vamos ter que ver o que está acontecendo. E assim somos nós. Quando não funcionamos segundo a palavra de Deus, porque nós somos projetados e temos um propósito. Nós precisamos lembrar disso. Você foi projetado e temos um propósito para seguir a Cristo e para honrar o nome dele. E quando dentro desse projeto ele não está funcionando, tem alguma coisa errada. E assim somos nós. E a gente precisa estar sensível a isso. A igreja precisa estar sensível. A gente precisa voltar, sabe, a essa essência, sabe, a esse sentimento de acolher. A outra causa: incentivar novos contatos sociais.
Bora. Eu quero falar sobre isso na seguinte questão. Eu acabei de falar assim, às vezes a gente faz recuar de algumas pessoas. Por causa de situações, por causa de palavras. E mexer com pessoas não é fácil. Porque se eu não dou conta de, muitas vezes, me dominar, como é que eu vou dominar o outro? Muitas vezes eu falo assim, eu vou começar a fazer um devocional, tal hora, vou fazer uma oração assim, assim, assim. Quando passa um dia, não fiz. Passa 2 dias, não fiz. Se eu não consigo fazer comigo mesmo, como é que eu vou mudar o outro? E nós somos falhos, não é só A ou B. Você é falho, comece por você. E esses novos contatos é o seguinte, às vezes a gente não tem muito, a gente não se identifica, mas isso não significa que você tem que recuar. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa, a gente não sabe, mas às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes uma palavra faz diferença na vida de uma pessoa. E isso é ser igreja, isso é ser cristão, estar sensível a isso. Quando eu falo de impessoalidade, eu queria dar um exemplo. Nós como igreja, há muitos anos atrás, não vou dizer muitos anos, né? Muito, porque eu não sou tão velha assim, mas eu peguei uma boa bagagem de uma época que a igreja era assim. Quando a gente ia fazer um congresso, um evento, o que a gente ia fazer? Vamos fazer a carta e vamos levar nas igrejas. Era assim que a gente fazia. Levávamos de igreja em igreja para fazer o convite. E quando chegava pertinho, a gente fazia o evangelismo. Como é que era o evangelismo? Juntava aquela galera, ou vamos orar, fazer uma campanha e fazíamos o propósito e íamos de porta em porta. E se a pessoa falasse assim, eu vou. Não, pois tal hora eu vou estar aqui na sua porta e eu venho te buscar. Não, mas não, eu venho te buscar. E a pessoa estava lá, na portinha, prontinha. E a gente dividia. Fulano, você vai buscar A, B, o vizinho A, o vizinho B. Isso era ser pessoal. E hoje em dia, como é que é os nossos congressos? Pelo WhatsApp o convite, Não sabe nem quem é a pessoa, não sabe nem o que a pessoa está precisando. Porque quantas vezes uma visita para fazer um convite acaba virando o quê? Uma oração, uma provisão. Outra coisa, quando precisava de oração, não era oração pelo WhatsApp. Não estou diminuindo nem que a gente não possa fazer uma oração assim, mas a gente ia fazer uma visita. Era primordial uma visita. E isso fazia diferença, porque a gente era mais pessoal. Né? E para que a gente possa atender às causas emocionais, a gente precisa ser pessoal. A igreja precisa ser pessoal. Né? Eu queria fechar com o estímulo do crescimento espiritual. A gente precisa desse crescimento espiritual, a gente não pode ficar estacionar. Como eu falei, eu fico na saudosidade de tempos atrás e a gente não faz mais isso. A gente precisa melhorar, a gente precisa continuar. A gente não pode estacionar. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O nosso propósito está em Cristo, nós não podemos nos perder nas coisas dessa vida, com as questões que nos alcançam. A tecnologia nos rouba demais de Cristo, nos rouba demais de sermos melhores uns com os outros. E a gente precisa entender que precisamos crescer espiritualmente. Não adianta eu dizer que sou cristão, mas esquecer do meu irmão que está do lado, esquecer das aflições do meu irmão que está do lado. Como é que eu vou lembrar do que está lá fora, que não conhece a Cristo, se eu não lembro de quem está aqui do meu lado? E que a gente possa hoje sermos uma igreja mais pessoal. Eu não estou excluindo que a gente não possa mandar mensagem, que a gente não possa... Isso é muito bom, mas ela não substitui
o pessoal, de você ir até a pessoa, né? E eu queria muito que possamos voltar, né? Não como pessoas antigamente, mas com os mesmos atributos, com a mesma essência, com o mesmo amor, com a mesma constância, para que possamos ser uma igreja melhor, para que possamos realmente fazer a diferença. Porque as pessoas elas estão cansadas de ouvir religião, as pessoas não querem mais. O que elas querem, necessitam é de Cristo verdadeiro, um evangelho genuíno. Elas precisam do evangelho genuíno, o evangelho acolhedor, né? Que fala sobre o amor de Cristo, mas que fala também sobre os princípios e valores de Cristo, né? Nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, nós estamos aqui para falar que Cristo é salvação e que sem Ele ninguém verá a Deus. E eu quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe os irmãos.